Olá, muito bom falar com você nesse dia. Tenho certeza que Deus tem grandes planos para a nossa vida hoje. Alguns anos atrás, eu estava morando num pequeno apartamento emprestado de uma família que me acolheu e eu estava passando uma experiência muito difícil de vida e também nessa situação de vida Deus me acolheu, me amou, me ajudou muito e foi quando eu recebi um convite para ir até um hospital para orar por uma pessoa. Esse convite não foi muito agradável porque eu não estava muito preparado espiritualmente para orar por nenhuma pessoa. Mas a pessoa insistiu tanto comigo que eu acabei indo a esse hospital e orei com aquela senhora de 65 anos, já bem destruída pelo câncer. Fiquei pensativo em tudo aquilo que eu vi. Voltei, continuei tocando a minha vida. Tempos depois, essa mulher me ligou e disse assim: olha, Jimmy, eu quero que você venha à nossa casa estudar a Bíblia comigo, com a minha família, com a minha filha, meu genro, porque eu gostei muito, Deus ele atendeu a sua oração. Eu estou muito bem de saúde, já saí do hospital, já estou em casa. Será que seria possível você vir para estudar a Bíblia conosco? Foi assim que eu comecei um projeto de fazer um pequeno grupo de estudo da Bíblia todos os sábados à tarde. E passaram-se vários meses. E aquele trabalho, Deus foi me abençoando, me ajudando, foi curando a minha vida espiritual, emocional, das perdas que eu enfrentei naquele período da minha vida. E aquela mulher, um dia disse assim: eu quero me batizar. Ela foi a primeira pessoa, uma imigrante brasileira no sul da Flórida, na região que eu morava, a ser batizada. E aquilo marcou muito a minha vida, porque eu vi que como Deus precisa que a gente possa sair da nossa zona de conforto e ir até as pessoas. E por isso que a mensagem de hoje, ela se encontra no livro do profeta Isaías. Um dia, Isaías, no ano que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão de Deus. E nessa visão dos querubins, a visão do Senhor, do trono do Altíssimo, com todas as coisas maravilhosas, Isaías se sentiu-se extremamente pecador. Ele dizia: eu sou um homem de impuros lábios, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Foi quando um serafim tocou seus lábios e modificou a sua vida. E então ele ouviu uma pergunta de Deus, que é a pergunta de hoje. A pergunta é esta aqui, no capítulo 6, verso 8 do livro do profeta Isaías. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Foi nesse contexto que Isaías disse assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nessa manhã eu quero fazer um desafio para você, de você deixar Deus conduzir a sua vida. Deus está clamando hoje em muitas comunidades que Ele precisa enviar a gente, Ele quer alguém que vá por Ele, que ajude as pessoas, assim como Isaías foi transformado pelo toque de Deus, de uma vida impura, indigna, sem sentido, para uma vida vitoriosa, uma vida com propósito. Deus quer fazer isso comigo e com você, nessa jornada que estamos juntos. O livro do profeta Isaías é um livro muito interessante porque ele é como se fosse uma pequena Bíblia, nos seus 66 capítulos. Esse livro possivelmente começou a ser escrito no ano 713 a.C., foi o período que Isaías viveu. Isaías é de uma linhagem real, ele também era um indivíduo que estava se preparando para o sacerdócio. O tema principal do seu livro é a salvação vem de Deus, vem de Jeová, vem do Senhor. Ele é o primeiro dos grandes livros proféticos do Antigo Testamento. O seu livro contém esses 66 capítulos que parecem com a Bíblia. Os primeiros 39 capítulos têm a ver com julgamento, com juízo, e os outros 27 capítulos, que são do capítulo 40 ao 66, têm a ver com consolo do povo de Deus, a esperança que Deus tem para o seu povo. Isaías, por ser uma pessoa muito preparada academicamente, filho da realeza, ele usa 2.183 novas palavras, diferentes palavras no seu livro. É um livro extremamente rico literariamente falando. Ele faz referência 30 vezes a Deus como o Santo de Israel. Ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Portanto, o livro de Isaías nós podemos dividir em duas partes, como eu disse, a parte do juízo, capítulos de 1 a 39, e a parte da consolação, capítulos 40 ao 66. O livro do profeta Isaías, ele é o único que faz referência ao nascimento virginal de Jesus. É o livro que contém mais textos se referindo à vinda, a primeira vinda de Cristo, como o servo sofredor. Isaías, ele casou-se com uma profetisa. Isaías profetizou durante o reinado de 5 reis. O rei
os reis de Judá como Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. É o único livro que menciona os serafins. Ele também faz referência à origem e queda de Satanás, comparando com, no caso, com o rei de Babilônia. O capítulo 53 é o capítulo clássico que descreve Jesus sendo o mestre sofredor, o Messias, e ele é citado 85 vezes no Novo Testamento. Isaías menciona 7 coisas muito importantes que são eternas diante de Deus, como, por exemplo, a salvação, a luz, a alegria, a força, brandura, conserto, julgamento. Jesus iniciou seu ministério, conforme está lá no livro de Lucas capítulo 4, na cidade de Nazaré, citando o cumprimento de uma profecia escrita por Isaías, que é o capítulo 61. Ali Jesus diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável de Deus. Jesus, ao ler essa parte do livro de Isaías, disse lá em Nazaré, 700 anos depois: hoje se cumpre essas palavras proféticas escritas pelo profeta Isaías. E ele menciona um capítulo que eu quero estudar com vocês hoje, que é o capítulo 58. A escritora Ellen White, no ano 1900, um período de grandes mudanças para o começo do século XX, ela falou alguma coisa sobre o capítulo 58 de Isaías. Diz assim, novamente, eu exorto a vocês a considerarem Isaías 58, que abra uma ampla e extensiva vinha a ser trabalhada nas linhas que o Senhor nos tem indicado. Quando isso for feito, haverá um aumento de recursos morais e a igreja não ficará estacionada. Em 1902, numa carta, ela escreveu assim: meus irmãos, necessitam vocês estudarem com mais cuidado o capítulo 58 de Isaías. Esse capítulo demarca um único caminho que podemos seguir com segurança. E que capítulo é esse? Então eu convido você a abrir as Escrituras Sagradas no capítulo 58 do profeta Isaías. Conforme você poderá acompanhar nesse gráfico, você vai ver aqui a estrutura desse capítulo. Eles são 14 versos, e esses versos, ele retrata um clamor de Deus. O profeta, que é chamado para ser porta-voz de Deus, ele que vai erguer o clamor, ele que vai transmitir o desejo de Deus para as pessoas. E o capítulo 58, verso 1 diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. E por que Isaías deveria fazer isso? E conforme você pode ver nesse gráfico, o clamor de Deus no início e no último verso, nós temos Deus falou. Você vai perceber que nesse gráfico, a estrutura literária de Isaías, o ponto principal não é os últimos versos, mas é o centro do capítulo. É como se tanto o começo quanto o final fosse construindo para que no centro desse capítulo você possa encontrar o segredo de Deus, encontrar aquilo que é mais importante. E o que é mais importante nesse capítulo? É o verso 9. Veja o que diz o verso 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Olha que interessante. O centro desse capítulo é o encontro com Deus. Quando você orar, Deus quer ouvir você. Deus quer mostrar para você que Ele está disponível. Aquilo que Deus falou para Isaías: quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, disse Isaías. Agora no capítulo 58 ele fala: eu estou aqui. Quando você me clamar, aqui estou para você. Por que Deus tem esse clamor como centro do capítulo? Pelas situações que ele vai pontuar aqui. Por exemplo, do verso 1 em diante diz assim: anuncia o meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Quais eram os pecados que Isaías precisava agora reivindicar diante do povo, uma mudança de vida para eles? O que Deus estava pontuando que era necessária mudança de vida? Diz aqui o texto: pois dia a dia vocês me procuram, parecem desejosos em me conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é correto, que não abandonou os mandamentos do Senhor. Me pedem decisões justas e parecem desejosos de que o Senhor se aproxime de vocês. E perguntam: por que nós jejuamos e o Senhor não vê? Por que nós nos humilhamos e o Senhor não repara isso? Então eu digo: contudo, no dia que vocês jejuam, vocês fazem apenas o que agrada a vocês. Exploram os seus empregados.
O seu jejum termina em discussão e rixa, e as suas brigas em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperam que a sua voz seja ouvida no alto, onde está o Senhor. Olha que interessante. A religiosidade desse período de Israel era uma religiosidade frágil, era uma religiosidade artificial e superficial. Muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos no período que estamos vivendo, corremos o risco de estar vivendo assim, apenas uma casca da religiosidade. A nossa espiritualidade não é profunda, não é enraizada na palavra de Deus e um relacionamento com Deus. Muitas vezes nossa espiritualidade é apenas na aparência. E nós queremos que essa fachada religiosa, Deus possa responder tudo que nós pedimos a Ele. Mas ao mesmo tempo continuamos vivendo fora das portas do templo, totalmente alienados dessa mensagem. E olha que interessante, como parte do que Deus fala isso. Será que é esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline sua cabeça e se deite sobre pano de saco e cinzas? Será que é isso que vocês chamam de um jejum como um dia agradável ao Senhor? Então agora Deus faz 7 coisas importantes que Ele menciona aqui. Olha só o que Ele menciona. O que eu espero da sua espiritualidade? Eu espero que você solte as correntes da injustiça, que vocês desatem as cordas do jugo, que vocês coloquem em liberdade os oprimidos, que vocês rompem toda forma de jugo, que vocês compartilhem a comida com o faminto, que vocês abrigam o pobre desamparado, que vocês vistam o nu que você encontrou e que jamais se recuse de ajudar o próximo. Essas 7 coisas é o que Deus falou para Isaías, transmita isso para o meu povo. Esse é o tipo de experiência espiritual que eu desejo. E que haja um bom relacionamento de vocês, que aqueles que são donos de alguma coisa, que são empreendedores, façam o bem com aqueles que trabalham com você. Aqueles que você serve, sirva com amor. Aqueles que você trabalha, trabalhe com dignidade. Dentro do seu lar, procure tirar toda forma de julgo, de opressão, de injustiça no relacionamento que você tem. Verso 8, ele fala 2 aí sim. No verso 8 e verso 9. Aí sim, a sua luz romperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, quando você clamar, eu te responderei. Eu direi, aqui estou. Olha que interessante. Deus sempre deseja conversar com a gente e nos abençoar. Ele é um pai muito mais coerente do que qualquer um de nós possamos ser. Então ele está dizendo, quando você considerar essas 7 coisas que eu estou pedindo, com certeza a sua vida vai irradiar, sua vida vai ser uma bênção. E ele diz mais agora aqui no final do verso 9, se você também eliminar do seu meio 3 coisas, primeiro, o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar. Podíamos dizer o seguinte, que se Deus, Ele está dizendo em outras palavras aqui para nós, que nós devemos aprender a eliminar do nosso meio, do nosso contexto, da nossa vida pessoal, essa mania que nós temos muitas vezes de julgar, de despreciar as pessoas, de oprimir os outros, de promover fake news, de promover falsidade contra as pessoas. Isso desagrada profundamente o Senhor, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. E, portanto, nós precisamos aprender a tratar uns aos outros com dignidade. É interessante que o capítulo 58, ele nos convida a resgatar 2 grandes verdades. A primeira é a obra da solidariedade em favor dos menos favorecidos. O cuidado com o próximo. E a segunda coisa, ele diz assim, a restauração do sábado, como o dia de descanso, como o dia do Senhor. Veja o que diz o verso 13. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor e honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho e de fazer o que bem quiser ou de falar futilidades, então você terá do Senhor a alegria e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. A promessa de Deus é do verdadeiro descanso, que é o resultado dessa restauração que Deus faz. O sábado como um dia do Senhor para a restauração do ser humano, para a comunicação da sua bênção. Essas 2 grandes verdades, elas são levadas avante aqui no capítulo 58,
como a própria obra de Jesus. Jesus libertou os oprimidos, deu vista aos cegos, ele uniu essas duas coisas e mostrou que o sábado é um dia da celebração, da alegria. Olha que interessante, todo esse capítulo, ele se aplica aos que vivem nesse período da história, diz a escritora Ellen White. Considere esse capítulo cuidadosamente, pois ele será cumprido em cada parte da nossa vida. Olha que interessante, esse capítulo, o verso 10 ao 12, ele fala assim ainda: se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz romperá as trevas e a sua vida será como uma fonte cujas águas nunca faltam. Uma vida que possa abençoar outras pessoas. Então diz mais: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos, e você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Aqui está uma referência ao trabalho do sacerdote, do profeta, de restauração de vidas. É como se o pregador fosse um engenheiro e um arquiteto, onde eles pudessem juntos reconstruir vidas, reconstruir cidades, reconstruir aquilo que foi arruinado pelo pecado, pela desobediência, pelas situações adversas que a gente enfrenta nesse mundo do pecado. Portanto, o capítulo 58 de Isaías é um convite para nós restaurarmos, reavivarmos a obra de solidariedade na nossa sociedade. Eu lembro muito da história de William Booth. William vivia em Londres, junto com a sua esposa, com um jovem pastor, no final do século XIX, começo do século XX, e o seu trabalho foi visitar os pubs, os bares das favelas de Londres, e viu que ali tinha muita criança bebendo bebida alcoólica, pais e família gastando todo o seu sustento nessas coisas. Ele começou a desenvolver um projeto com a sua esposa de restaurar essas pessoas, de resgatar pessoas e dar dignidade a elas. E ele dedicou toda a sua vida nesse ministério e fundou uma denominação chamada Exército da Salvação. O seu último sermão, escrito e pronunciado em julho de 1912, uma das palavras que ficou registrada na sua história foi a seguinte: enquanto as mulheres chorarem como choram agora, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, como eles o fazem agora, eu lutarei. Enquanto há um bêbado nas ruas, enquanto há uma pobre menina perdida pelas circunstâncias da cidade, das favelas, enquanto restar uma pessoa que sequer que esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o último instante. Por isso, nós somos convidados a responder à pergunta de Deus a Isaías: a quem enviaremos? Quem poderá ir por nós? A escritora Ellen White termina esse capítulo dizendo assim: onde encontramos um povo, uma pessoa que é assim referido? Quem é esse que edificará as antigas ruínas, que levantará os fundamentos de muitas gerações? Onde está o povo que tem tido a luz do céu para ver que uma brecha tem sido feita na lei de Deus? Onde estão vocês, eu e você, que a gente possa trabalhar pela edificação das pessoas, para ajudá-las a restaurar a solidariedade e o dia do Senhor em suas vidas. Que Deus nos abençoe, que a gente possa usar os talentos e dons que Ele nos concede para fazer a diferença na vida das pessoas. Deus te abençoe. Um dia você vai achar que a vida é muito mais que um aconchego do lar, sem mágoa, sem rancor, sem despedida, sem hesitar, seu rumo vai tombar. À sua frente um vasto horizonte, atrás o lar ficando mais distante. Então você dirá livre, enfim, Senhor,
destino, sem lei, sem Deus. Livre, enfim, Senhor de mim, sem limite, sem norte. O mundo é meu, o mundo é meu. O mundo é meu. Você vai desfrutar cada segundo, provar as mil delícias desse mundo, tal como se o amanhã não existisse, tal como se a sorte enfim sorrisse. Suas noites serão longas e repletas de amigos e amores de ocasião. Então você dirá, livre, enfim, Senhor de mim, sem destino, sem lei, sem Deus. Livre, enfim, Senhor de mim, sem limite, sem norte. O mundo é meu, o mundo é meu. O mundo é meu. Porém, de vez em quando você vai lembrar dos bons conselhos de seu pai, que sob chuva, sol, tempestade, nas vilas, nas montanhas, nas cidades, nos becos, nas esquinas, das tavernas, teu nome irá chamar com voz tão terna. E quando te encontrar, vai te abraçar e sorrir de um jeito tão amável que você não vai mais resistir. Então você dirá, livre, enfim, agora sim, no calor do abraço de Deus. Livre, enfim, agora sim, livre, enfim, do mundo, o amor venceu. Livre, enfim, agora sim, no calor do abraço de Deus. Livre, enfim, agora sim, livre, enfim, do mundo, o amor venceu.